O Ministério Público Federal denuncia 11 pessoas envolvidas em venda de vacina contra a Covid-19. Luciana Verdolim de volta aqui com a gente. A denúncia não foi acolhida. Quais os detalhes, hein? Qual teria sido a irregularidade ou as? O problema, Adriana, segundo o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, é que o Supremo Tribunal Federal já havia arquivado um processo semelhante, um pedido semelhante contra o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Por conta disso, o TRF nem analisou o mérito da questão, arquivou a investigação que foi pedida pelo Ministério Público, levando em consideração aquelas conclusões da CPI da Covid lá do Senado Federal. O que a CPI apontou depois de toda a investigação? Que teria havido problemas e irregularidades daquela Precisa Medicamentos, que é a empresa que estava tentando vender as vacinas ao governo federal. Essas 11 pessoas seriam supostamente acusadas de falsidade ideológica e estelionato, porque, segundo a CPI, eles estavam oferecendo uma vacina que não tinham em mãos e também teriam apresentado documentos falsos ao Ministério da Saúde. O governo se defende, diz que, na verdade, não pagou nem um tostão por conta aí dessa vacina da Covaxin, a vacina indiana, por conta exatamente desses problemas na negociação. Houve uma investigação da Controladoria Geral da União e o Ministério da Saúde afirma que em nenhum momento fechou a compra dessa vacina. Assinou um contrato inicialmente prevendo a compra, a aquisição dessas vacinas, desses medicamentos, mas que isso não avançou exatamente por conta dessas irregularidades. O presidente Jair Bolsonaro, toda vez que esse assunto vem à tona, ele faz questão de ressaltar que o governo não pagou nada e que o próprio Ministério da Saúde teria se antecipado e pedido investigação à Controladoria Geral da União. Lá no Supremo Tribunal Federal, o processo foi pedido o arquivamento de uma investigação contra o líder do governo na Câmara, que teria supostamente intermediado essas negociações. Ricardo Barros sempre se defendeu dizendo que não teve nenhum tipo de envolvimento nessas negociações, vacina que não foi comprada e que era bastante cara, algo em torno de R$80 a dose. O governo estava pagando cerca de R$50 pelas doses das vacinas mais conhecidas. É isso, de Brasília, Luciana Verdolim, já outros destaques de lá. Cristiano, esse, aliás, foi um dos assuntos mais discutidos, mais escandalosos da CPI da Covid-19. As investigações da comissão, então, seguem agora nas mãos do Ministério Público. É o caso dos irmãos Miranda, do Ricardo Barros. O nome do presidente chegou a ser citado nesse caso também? Olha, sem dúvida foi algo realmente muito comentado durante a CPI do Covid, algo em relação a qual se fez um barulho político, e é natural que se faça. Foi uma denúncia, inclusive, testemunhal, trazida por um deputado federal, através do irmão dele, servidor público do Ministério da Saúde, enfim. Agora, o importante é que as investigações sejam feitas. O Ministério Público Federal fez a denúncia de 11 pessoas nesse sentido. As investigações, elas estão paralisadas agora por conta de uma decisão da desembargadora Maria do Carmo, do TRF da Primeira Região, por conta de uma outra investigação análoga do mesmo caso que ocorre no Supremo Tribunal Federal. Então, é importante isso, que haja a análise de eventuais culpados com relação a esse caso. Agora, que essa análise seja feita de uma forma técnica, de uma forma legal, sem espalhafatos, sem a utilização política dessa denúncia, desse tema que é tão importante, tão sensível para a sociedade brasileira. Agora, Cristiano, será que essa questão continua na justiça e vai continuar sendo discutida, ou isso vai se perder com o tempo? Olha, eu vejo que vai continuar sendo analisado, mas vai continuar sendo analisado de uma forma muito mais fria, sem as paixões políticas do momento, sem aquela disputa eleitoral que acaba surgindo dentro de uma CPI tão polêmica como foi a CPI da Saúde. Eu vejo que o tempo, em algumas circunstâncias, e essa é uma dessas circunstâncias, ele é o senhor da razão, porque ele leva a uma análise mais fria, mais técnica, para que se possa chegar, se houver algum culpado, para que se possa chegar diretamente nesse culpado e não no sentido de tentar resvalar na figura A ou na figura B por conta de um interesse político.
Olha, o Manifesto Pró Democracia, que é elaborado